Oração, né, pedindo aqui, então, né, que o Divino Espírito Santo ilumine a mim, para que eu consiga passar a vocês, né, da melhor forma tudo que eu estudei, que eu preparei para essa aula, e também ilumine o coração de cada uma de vocês que vão estar aqui participando, para que seja colocado, né, aquilo que for necessário. Acho que tem gente que está com o microfone aberto, gente, só... Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouve. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, vamos lá, gente, para o nosso terceiro encontro, né? Semana que vem a gente vai ter 2 encontros seguidinhos, tá? Para não entrar na semana do Natal, e também eu vou estar viajando para o Sul, e aí fica um pouquinho mais difícil de eu conseguir conduzir. Então, semana que vem a gente vai ter 2 que vão estar trazendo, né? A questão da formação da inteligência dos nossos filhos, e também a formação da parte religiosa, tá? Dos nossos filhos. Mas a aula de hoje, né, do professor Felipe Neri, que eu estou trazendo para vocês, é sobre como corrigir os defeitos dos filhos. Então, assim, esse é um tema muito importante, muito recorrente, né? Eu já participei de várias formações, assim, de educação de filhos mesmos, né? E a gente vê várias pessoas aí no Instagram, enfim, né? Falando sobre isso, falando sobre a correção. E muitos pais colocam as dificuldades que eles têm, as dúvidas que eles têm de como corrigir os defeitos dos filhos, né? Então, isso é algo muito recorrente. Mas, por um lado positivo, também a gente pode dizer, né, que a gente não tem a necessidade de reinventar a roda, né? Porque dentro da própria igreja há uma série de documentos, há uma série de livros, né, trazendo de uma forma muito bem fundamentada como fazer uma correção que ajude os nossos filhos, que direcione os nossos filhos em relação à melhoria, né, dos seus defeitos, em relação a essa busca das virtudes, né? Então, em cima dessa temática, né, que eu assisti, que eu preparei, o professor Felipe Neri desenvolve a aula dele. Eu também li alguns livros e vou trazendo aqui junto para vocês para trazer sobre esse tema, tá? Vou trazer as principais ideias de forma sintetizada e prática, né, para quem está aqui com a gente hoje. Então, o Felipe Neri, a primeira obra que ele traz, né, nessa aula que ele dá, é uma obra em espanhol, que traduzindo o título dessa obra é Espiritualidade para os Leigos, tá? Do padre Antônio Roio Marim. O Felipe Neri utiliza muito esse padre, né, os escritos desse padre, em relação à questão de formação de virtudes, tá? E esse livro especificamente, né, Espiritualidade para os Leigos, ele é um livro sobre família, e ele tem um capítulo só sobre a correção, né? Então, assim, é algo que realmente é bastante rico, e que a gente tem uma base muito boa só nesse livro. Só que antes dele entrar na correção, ele traz um tema correlato, que é a vigilância, a arte de vigiar, né? E o que é essa arte de vigiar? Bom, vigiar, né, ele não tem um sentido que a gente ouve hoje em dia, né, que é um sentido de fiscalização, de crítica constante, né, aquela mãe cri-cri e que fica como um general, né, faz isso, faz aquilo, cuidado, vai derrubar, né, junta tua roupa do chão, não sei o quê, né, como se estivesse ali, recruta, né, 01, 02, atenção, não é isso, né, a vigilância, esse olhar vigiante é uma mãe, né, que como ela vigia um filho pequenininho, né, quando nossos filhos eram bebezinhos, né, a gente tinha ali sempre aquele olhar vigilante de um perigo que poderia acontecer com a criança, né, então assim, eu tenho, por exemplo, a Isabela que está com 1 aninho, né, 1 ano e 4 meses, ela anda super bem, ela corre, mas ela não tem noção zero, né, então ela sobe em cima das coisas, eu tenho que estar ali cuidando para ela não cair, né, uma escada, tem que estar ali atenta, né, tomada, faca, enfim, né, é esse olhar vigiante, né, que é o que esse professor, né, o padre, ele traz no livro dele, essa importância de estar sempre atento, só que em vez de ser uma vigilância física, né, para os nossos filhos não se machucarem de uma forma física, ele fala sobre a vigilância nas questões morais, né? Então, ele traz alguns conceitos básicos antes de entrar na correção, que é importante a gente ter em mente em relação a essa questão da vigilância.
O primeiro ponto que ele traz, e é de fundamental aqui para toda a base da aula que vai ser passada pelo Felipe Neri, que eu estou trazendo aqui para vocês, é a questão da vivência, do exemplo. Ele bate muito sobre isso, né? Então, antes dos pais exigirem, pedirem, mandarem qualquer coisa, essa autoridade que eles têm, ela só consegue ser exercida plenamente se aquilo que eles falam, eles fazem, né? Porque se, inclusive, assim, com as próprias ações, eles estão negando aquilo que eles orientam, não há coerência. E se não há coerência, não tem como existir o exercício da autoridade, né? Isso que é muito importante para a gente. Então, nesse mesmo livro, né, o padre Antônio Rui Marim, ele cita um discurso de Pio XII, que foi feito em 31 de janeiro de 1940 para recém-casados. E nesse discurso, Pio XII fala o seguinte, eu vou aqui abrir aspas, tá, para ler o que o Pio XII falou, que é muito importante para a gente. Ele fala o seguinte, seria razoável querer que os vossos filhos sejam leais, se vocês são maliciosos, sinceros, se vocês são falsos, generosos, se vocês são egoístas, caridosos, se vocês são avarentos, doces e pacientes, se vocês são violentos na correção. Então, assim, isso aqui é uma frase de Pio XII para a gente pensar um pouquinho, né? Que são atitudes que evidenciam que aquilo que a gente fala para o nosso filho, né? Então, por exemplo, tenha paciência, né? Seja doce, seja amável com o seu irmão, mas a gente não é, e eu posso falar isso por mim, tá, gente? Muitas vezes eu sou colérica, então às vezes acabo tendo uma correção ali muito dura com as crianças, né? Então, assim, se a gente não está sendo paciente, se a gente não está sendo dócil no nosso trato, como que a gente pode exigir isso das crianças, né? Então, a criança percebe que aquilo que a gente está falando não é aquilo que a gente vive, né? Então, na verdade, é como se aquilo fosse um teatro, né? A gente fala para a criança, mas aquilo não é verdadeiro na nossa vivência. Então, a única forma de nós fazermos os nossos filhos evitar o mal e praticar o bem, que é o conceito de virtude que a gente falou lá na primeira aula, né? Evitar o mal e praticar o bem, ele só vai existir se os próprios pais lutarem por serem virtuosos, tá? E aqui é um ponto muito importante a gente ter em mente, tá? Eu não posso falar para o meu filho, por exemplo, família é uma coisa sagrada, né? É uma instituição quista por Deus, o matrimônio é indissolúvel, né? Com uma pessoa só, é para a vida inteira e tal. Se a criança ela está vivendo num ambiente onde o casamento é algo horroroso, né? Onde os pais se distratam, onde não há ali uma harmonia, um pensar no bem da família. Então, se eu mesma não luto para honrar o que é o sagrado da família, o sagrado do matrimônio, como que eu quero que meus filhos valorizem isso? Né? Não é coerente, entende? Então, o professor, ele traz esse exemplo, ele traz um ponto muito importante que ele fala da questão da imaginação da criança. E quando ele fala da imaginação, ele não fala dessa imaginação criativa que a gente tem, né? De tipo, nossa, a criança é muito imaginativa, ela cria muitas coisas na cabeça. Não, não é essa imaginação. Ele fala da imaginação da imagem, né? Então, assim, por exemplo, quando eu falo para vocês celular, que está aqui na minha frente, você já, na cabeça de vocês, tem a imagem do celular, né? Então, assim, essa imagem foi criada dentro da consciência de cada um de vocês. A mesma coisa a gente faz em relação aos valores morais. Então, se essa criança, ela vê os pais se distratando, né? Ela vê, sei lá, agressões, ela vê um ambiente hostil, qual é a imagem que essa criança vai formar na cabeça de família? Qual é a imagem que essa criança vai criar na cabeça de matrimônio? Né? Então, se a criança ela vive num lar em desarmonia constante, ela vai criar uma imagem de que o casamento é ruim, de que, né, família é qualquer coisa, entende? Então, a gente fica muito frágil no nosso discurso se isso não é uma prática da nossa vida, né? Então, muitas vezes a gente vê, especialmente os jovens, né, a gente vê assim, caramba, dá um exemplo para vocês clássico aqui, Felipe Neto. Cara, Felipe Neto só fala bobagem, tá? Para não falar a palavra feia que essa live está sendo gravada. Ele só fala bobagem, mas ele vive essa bobagem, entende? Então acaba que tem uma coerência perante os jovens, porque eles vivem, pelo menos, eles praticam aquilo que eles estão falando,
né? E todos nós, a gente já nasce com essa inclinação para o pecado, a gente nasce com essa inclinação para o mal, né? O batismo nos tira dessa condição, mas a gente tem essa inclinação. Então, para os nossos filhos, que também têm, né? Não são imaculados, quando eles olham essa coerência entre o pensamento e a atitude dessas pessoas, isso acaba atraindo. Então, não adianta a gente querer aqui desconstruir várias coisas que a sociedade está construindo, se eles não estão vendo essa vivência dentro dos lares deles. Né? É importante também a gente fazer uma pausa e pensar o seguinte, né? A gente não pode esperar ter a perfeição para educar os nossos filhos, né? Todos nós que estamos aqui, inclusive os santos, né? Todos eles sempre foram pessoas que continuaram errando, até morrer continuaram errando, né? Mas é preciso que os nossos filhos vejam que há uma luta sincera, nossa, enquanto pais, de também crescer em virtude, né? Porque senão, caso contrário, essa palavra que a gente fala, né, dos valores que a gente quer passar para eles, é uma palavra vazia, né? A santidade, ela consiste nisso, de nós vivermos no meio do mundo com os nossos defeitos, mas lutando sinceramente para nos assemelharmos a Deus, né? Então, desde a mais tenra idade, qualquer criança, ela vai estar exposta a perigos morais. Ela não tem noção, ela não tem critérios para evitar isso, né? Por exemplo, assim, é o buraco da tomada, né, de ordem física, é os perigos que essa criança está exposta na ordem moral, ela não sabe, né? Ela simplesmente está ali vivendo a vidinha dela, né? Então, é importante, dentro dessa correção, acho que tem alguém com o microfone aberto, dentro dessa correção, ou antes da gente entrar no assunto da correção, a gente falar sobre a questão da vigilância, né? Então, é importante essa vigilância atenta dos pais para que os filhos não se desviem, né? E os pais são a vontade auxiliar, especialmente dos filhos enquanto eles são pequenos, né? Então, aquela pessoa que está disposta a auxiliar, a corrigir, a orientar, né? Mas a gente precisa, primeiro, nos formar e lutar, né, em matéria de moral, para que a gente possa ajudar os nossos filhos nessa luta, né? Então, ele fala de uma forma muito... a gente ouve muito isso, né, no dia a dia, é jargão, mas se aplica muito isso, é melhor prevenir do que remediar. Precisamos chegar antes, né, e chegar com esse olhar atento e o olhar, né, da vivência, né, nossos filhos nos vendo lutando, nos vendo, de fato, tentando executar aquilo que a gente fala, que isso vai ter coerência na vida dos nossos filhos. Né? Então, o primeiro ponto que ele traz é isso, em relação à vigilância, e o segundo ponto que ele fala é a questão de ensinar as razões. Então, o que acontece? A gente não vai passar a vida inteira dos nossos filhos vigiando o que eles estão fazendo, não faz nem sentido, né? A gente precisa auxiliar essa criança, especialmente quando ela vai crescendo, que vai ter momentos que ela não vai estar com a gente, né? As crianças vão para a escola, elas têm os amiguinhos, enfim. Então, a gente precisa ajudar essa criança, na medida que ela cresce, a desenvolver o seu autocontrole, a entender as razões pelas quais a gente está falando que aquilo é importante. Né? Isso não é simples, isso leva tempo, né? Mas assim, trazendo para a nossa realidade, é igual quando a gente compra uma casa, um carro, né? Eu acredito que vocês, assim como eu, a gente não chegou lá na concessionária com o dinheiro todo no bolso e comprou o carro, né? A gente não chegou no apartamento e comprou apartamento à vista, dificilmente, né? A gente parcela, né? A gente parcela ali, né? Que é minha casa, minha dívida, né? A gente parcela e vai pagando aquilo aos pouquinhos, né? Então, assim, na conquista das virtudes, não é diferente, né? A gente precisa ir plantando todo dia, né? Ou melhor, regando uma plantinha lá todo dia, para que ela consiga crescer como uma árvore forte, uma árvore robusta, né? Mas porque ela está sendo ali constantemente alimentada. Então, passo a passo, dia a dia, em coisas pequenas, a gente vai ensinando aos nossos filhos a razão pelas quais eles têm que escolher o bem e evitar o mal. Né? E quando chega na adolescência, eu posso dizer isso porque eu tenho um exemplar desses aqui em casa, especialmente alguns princípios que nós ensinamos, eles podem vir a ser chacoalhados, né? Mas é importante a gente ter a tranquilidade de que se essa criança, né, ou esse adolescente, esse pré-adolescente, se ele tem a base, ele vai passar por esse momento de turbulência e vai
continuar, né? Ele vai conseguir sair disso tudo mais forte. Por quê? Porque ele tem as razões pelas quais ele faz isso, né? Então, a gente não pode proibir pelo proibir. Não, a gente tem que, né, à medida que essa criança cresce, ir ensinando para ela as razões, né? Corrigindo os defeitos e ensinando por que isso, né? Para que ela está sendo ensinada dessa forma. E novamente, o professor Felipe Neri, ele traz São João Bosco, né, no encontro passado, eu trouxe ali uma parte das memórias, né, do venerável São João Bosco, só que era o volume terceiro. Nessa aula, o Felipe Neri fala do volume sexto, e é uma frase só, muito simples, mas muito profunda, né, ele fala o seguinte: façamos que a criança veja com bons modos o mal que ela praticou, o seu prejuízo e a ofensa a Deus. Tá? Vou repetir. Façamos com que a criança veja com bons modos o mal que ela praticou, o prejuízo e a ofensa a Deus. Então, assim, vou dividir essa frase em 3 pontos para a gente conseguir entender a profundidade dessa frase. Né? Então, primeiro ponto ali, façamos que a criança veja com bons modos o mal que ela praticou. Né? Então, essa primeira parte da frase, né, de São João Bosco, é bastante importante a gente entender, porque assim, eu como pai, eu notei que a criança errou, né? Eu notei que o adolescente errou, mas ele, principalmente a criança, ela pode não ter notado, ela pode não ter compreendido que aquilo que ela fez foi errado, né? Até mesmo porque ela ainda está se formando nas bases morais, né? Então, assim, eu não posso julgar a atitude da criança com o meu nível de formação moral. Então, o educador, né, pai, a mãe, enfim, tem que ajudar a criança a ver com boas maneiras. O que é boas maneiras? Com reflexão, com calma, né? Levar em consideração a idade dessa criança. Então, assim, cada idade ela vai ter um entendimento do que aconteceu de uma forma, a gente tem que levar isso em consideração, né? O grau de discernimento da criança, o temperamento dessa criança. Então, assim, avaliar, ajudar a própria criança a avaliar isso tudo que aconteceu e ajudar ele a perceber o mal que ele praticou, sem botar peso, né? Não é sobrepeso, não é uma coisa assim, caramba, a criança derrubou um copo de suco da mesa e a gente, né, nossa, faz né, um tendel, né, como se fala lá no sul, faz uma confusão. E também não minimizar. Se é algo que realmente foi sério, a gente tem que dar o devido peso. Então, a gente não pode dar um sobrepeso e também não pode minimizar. A gente tem que ter a correção com a devida proporção, né? E gastar tempo com essa criança para ajudar ela a olhar aquela situação e ela mesma entender, né, as razões pela qual ela não deve repetir aquilo. Isso não é, gente, sermão longo, tá? Às vezes, esse sermão longo, a criança já se perdeu, né? Ela não consegue ter aquele nível de concentração que a gente tem de ficar, vamos combinar que às vezes nem a gente tem, né? Mas de conseguir ficar muito tempo ali ouvindo alguma coisa. Então, assim, a criança, ela já se perdeu. Não é fazer sermão longo, mas ajudar ela a começar a ter a análise sobre a atitude dela. Isso, assim, quando a criança é pequenininha, pode trazer exemplo, trazer historinha, né? Tem várias historinhas bacanas, tem livros legais que trazem, assim, várias, o livro das virtudes para as crianças, livro da fé para as crianças, enfim, tem várias histórias que podem nos ajudar a mostrar para a criança aquilo que a gente está falando de uma forma lúdica, né? Mas principalmente, assim, com um objetivo, fazer com que a criança entenda as suas motivações, por que que ela agiu assim e por que que ela não deve repetir isso, né? E aí é importante a gente não estar irado, né, na hora da correção, o que é mais difícil, né, gente? Porque por isso que é importante a gente primeiro trabalhar a nossa virtude, né? Às vezes a criança faz uma coisa e a forma que a gente corrige é uma forma tão cheia de né, raiva, brabeza e tal, mas é muito mais, às vezes, pela nossa falta de paciência, pela nossa falta de temperança, do que de fato pelo erro da criança. Então é importante que a gente tenha em mente sempre qual o fim da educação, né? O fim principal da educação é a glória de Deus, é ensinar essa criança o caminho do bem. Não é o nosso orgulho, né? Não é porque isso me irrita, porque eu já falei que não é para fazer, né? Então, assim, não é dessa forma que a gente vai estar pensando no bem da criança. Então, a gente precisa ajudar, né, à medida que a criança vai crescendo, a ver o que ela fez e que ela consiga perceber aonde que ela errou, né? Então, essa é a primeira parte da frase de São João Bosco, né? Façamos com que a criança veja com bons modos, ou seja, com reflexão, com calma, o mal que ela praticou. A segunda partezinha da frase é o seu prejuízo.
né? Que a gente ajude a criança a ver o prejuízo que ela causou. E isso é muito interessante que São João Bosco traz nessa frase, né? Porque quando ele mostra a questão do prejuízo, tem um sentido muito maior isso aqui, né? Os atos, eles têm consequências, né? Inclusive para nós, obviamente, né? Então, assim, o juízo final é isso, né? Todos nós vamos, no final da nossa vida, prestar contas diante de Deus do que a gente fez, né? Das nossas ações. Então, eu vou morrer e eu vou chegar diante de Deus, né? Com a minha consciência, e eu vou falar ao longo da minha vida que eu fiz uma porção de coisas, né? Coisas boas e coisas ruins, né? Mas é importante a gente fazer a criança entender que o que ela faz não termina só naquele ato, né? Seja ele bom, seja ele ruim. Então, por exemplo, aqui, para ficar mais claro, Marx, né? Marxismo. O Marx morreu, mas a porcaria que esse cara criou, ela perdura até hoje, né? A sua obra, ela se estende por toda a sociedade de uma forma realmente muito ruim. Então, assim, a quantidade de pessoas que essas ideias de Marx, criadas por Marx, foram perdidas, isso é muito grande, entende? Então, assim, o prejuízo que ele criou foi muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem santos na igreja, São Francisco de Assis, né? É um santo muito conhecido, que também, ele também morreu, mas os ensinamentos de São Francisco, o legado de São Francisco permanece. Então, no juízo final, todos nós, diante de Deus, a gente vai receber o prêmio devido por toda a extensão do bem que a gente fez e também a pena devida por toda a extensão do mal que nós causamos, né? E aí, coisa simples, tá, gente? Então, por exemplo, ó, o Luke está me ajudando hoje com a gravação. Quem sabe essa gravação pode ser passada para outras pessoas que talvez vão despertar em relação à educação dos seus filhos, entende? A gente não tem dimensão do tamanho das nossas ações, né? Então, assim, às vezes coisas que podem nos parecer, num primeiro momento, pequeno, Deus pode se usar daquilo para fazer muito bem, né? Ou ao contrário, às vezes uma atitude ruim que a gente tem, uma atitude egoísta que a gente tem, né? Por nossa falha de caráter e tal, o quanto que isso pode também causar de mal em outras pessoas, e a gente não enxerga, né? Então, assim, é importante que a gente auxilie a criança a entender o prejuízo da ação que ela tomou. Então, não é só entender a falha, evitar o problema, mas ela entender o prejuízo pela falha feita, né? Então, São João Bosco, quando ele mostra isso, ele evidencia a importância da gente ensinar para os nossos filhos a pensar que cada atitude que eles têm, que eles cometem, né, que eles fazem na vida, eles têm uma consequência, né? E isso é importante eles terem em mente quando eles forem tomar uma decisão. Então, assim, por exemplo, mamãe já me falou que isso eu não devo fazer isso. Se eu fizer isso, qual é a consequência que isso vai ter? A gente precisa, né, ensinar a criança a ponderar. E é importante que hoje, infelizmente, a gente tem muitos adultos que não sabem fazer isso, né? Então, assim, a nossa responsabilidade aqui é ajudar os nossos filhos a terem essa dimensão do parar, olhar e aí decidir o que tem que ser feito. E por último, na frase de São João Bosco, ele coloca assim, vou repetir de novo para ficar gravado aí no coração de todo mundo. Façamos que a criança veja com bons modos o mal que praticou, o seu prejuízo, né? Ou seja, a extensão e a ofensa a Deus, né? Então, ele traz, São João Bosco, ele traz no final a ofensa a Deus, né? E o que às vezes de forma equivocada, né, na educação, principalmente de famílias cristãs, a gente vê? Não faz isso porque o papai do céu não gosta, né? O papai do céu vai ficar triste, né? Principalmente quando a criança é pequenininha, né? A criança pequenininha, tadinha, ela não enxerga o que ela está fazendo de errado, né? Ela não tem muito bem formado o juízo moral. A gente tem que ajudar ela a enxergar, muito menos o prejuízo daquilo que ela causou, né? E aí a gente já entra com a ofensa a Deus. Então essa criança ela cria uma imagem de um Deus que é um Deus ruim, entende? Então a gente precisa primeiro entender, fazer com que a criança compreenda, né, a ação, por que ela fez, o que ela deve evitar, a consequência disso para depois entrar com a questão de que isso ofende a Deus, né? E é importante também assim, não significa que cada errinho dos nossos filhos a gente tem que dar uma aula para eles, óbvio que não, né? Até porque a vida não nos permite isso, né? A correria da vida. Mas isso é uma forma prática da gente ter em mente para percorrer isso com a criança, para ajudar ela a evitar os erros, tá? E isso só pode ser feito se a gente tiver vigilância. Por isso que o padre coloca, antes de entrar na correção, ele coloca a vigilância como importante, para que a gente esteja atento e veja de uma forma mais profunda tudo isso,
né? Saber ensinar as crianças o que que é bom, o que que é ruim, o que que é belo, o que que é feio. A gente vai ajudando eles a ter esse discernimento moral para daí sim ter uma base para entender as atitudes deles, né? Então, ele apresenta de ordem prática esses pontos, né? Para que a gente tenha isso em mente e ajude os nossos filhos, né? E principalmente exerça essa vigilância. E aí ele traz alguns pontos práticos em relação à vigilância que eu acho importante a gente dar uma pincelada aqui, mas para a gente ter aqui alguns conceitos, né, fundamentais. Então, primeira questão do entendimento, né? Muitas vezes a criança ela não tem noção do valor da vida espiritual, né? A criança, isso ela vai essa vida espiritual, né, a transcendência, isso vai sendo construído no coração da criança, né? Então, assim, uma criança pequena, ela pode até vivenciar a espiritualidade daquela família. Então, sei lá, a família faz uma oração antes do jantar, né? Uma oração antes do almoço, ela vai na missa dominical, ela faz a oraçãozinha dela antes de dormir e tal, mas a criança não consegue captar as razões pelas quais a família vive assim. É só o ambiente que ela está inserida, mas ela não entende as razões, né? Então, a gente tem que ensinar para a criança de uma forma que ela entenda, mas ir munindo ela. Então, por exemplo, por que que a gente vai à missa aos domingos? Porque é preceito? Não, né? A gente vai à missa aos domingos por amor a Deus, para honrar a Deus, porque isso é importante alimentar o nosso coração. Então, quando a gente vai dando as razões para as crianças, né, do porquê, a gente vai auxiliando eles a formar o entendimento, eles começam a ter argumentos para ir fazendo, né, o seu discernimento entre o bem e o mal, né? Outro ponto que ele traz, a questão da vontade, né? É importante que a gente observe quais são os desejos dos nossos filhos, né? E o que quer dizer isso, assim? Bom, a criança quando nasce, né? E a gente já viu aqui, bebê, né? Quem não tem ainda, né? Tá aqui só assistindo a aula, mas para quem já tem, a gente vê um bebê recém-nascido, como é que ele resolve o problema dele? Ele tá com fome, ele berra, né? Ele tá com sono, ele berra, né? É o tempo inteiro, é a forma que essa criança tem de manifestar que alguma coisa não tá legal, né? À medida que a criança cresce, então, por exemplo, eu tenho o Telzinho, né, que vai fazer 3 anos, ele tá naquela fase do Terrible Two, né? Fase da birra e tal. Então, assim, a gente precisa ajudar essa criança a orientar os desejos dela, né? Então, assim, a criança ela é movida a desejos, ela é movida a sensações, mas a gente precisa ensinando essa criança, por exemplo, né, usando o exemplo da criança, a esperar. Então, assim, ok, você tá com fome, eu já entendi que você tá com fome, mas a gente vai aguardar o papai chegar para jantar todo mundo junto, né? Então, assim, agora você vai ter que esperar, agora não vai ter, né? Se a criança ela cresce sem ter aprendido a controlar esses seus instintos, ela vai ter muita dificuldade no autocontrole dela perante as situações do mundo, né? A gente vê muitas crianças aí que à medida que o grito cresce, os pais atendem mais rápido, né? Porque os pais ali não estão afim de se estressar, então dão logo o que a criança quer. O que que a gente está ensinando para essa criança? Que quanto mais ela grita, mais ela tem. Né? E não é simples, gente. Eu não estou falando aqui, eu estou falando porque eu educo os meus também, né? Às vezes eu estou super cansada e tal, e o Theo vai fazer uma birra e ele começa a gritar. Eu tenho que ter calma e dizer, filho, olha só, a mamãe já falou que se você gritar, a mamãe não vai atender. Como é que a gente fala? Então é bonitinho que eu ensino mais velha, a pequenininha já está aprendendo, né, de 1 ano e pouco. Ela já fala, por favor, ela fala do jeitinho dela. E ele já fala também. Então, ok, por favor, a mamãe vai atender. Então, a gente precisa, né, ir dando para as crianças os comandos que elas, né, têm que fazer para se autocontrolar. Então, assim, né, opa, peraí, agora não é o momento. Eu vou ter que respirar e vou ter que falar com a mamãe, né? Então, assim, ensinando a criança a domar as suas vontades, né? E aí a gente entra de novo com aquele ponto da aula passada da temperança. A temperança no falar, a temperança no comer, né? Ajuda as crianças a lutar futuramente, a nós também, na virtude da pureza, né? Então, assim, o instinto, né? O instinto, no caso da comida, ele é muito semelhante futuramente ao instinto sexual. Então, é importante a gente saber que a temperança não é uma negação de si mesmo, tá? Eu não tô aqui, negando os meus instintos, não. Pelo contrário, né? A temperança, ela nos ajuda a sermos verdadeiramente livres, não sermos escravos, tá? Desse instinto carnal. Então, exatamente por eu ter uma inteligência, eu consigo dominar a minha vontade. E se eu não educo isso na criança, o que vai imperar, né, nas atitudes dela são as paixões. Então, assim, a gente precisa colocar rédeas no cavalo, a gente precisa dominar aquele carro,
né, para ajudar essa criança a se controlar, para que ela busque, né, o verdadeiro bem e não aquele bem aparente que ela só enxerga ali na pequena visão que ela tem do mundo. Um outro ponto que ele fala da vigilância, que é importante também, convivência entre os irmãos, tá? E isso também posso dizer que não é simples, né? E quem tem mais filhos sabe também sobre isso. E o que o professor Felipe Neri traz na aula? Um ponto gravitacional da família é que os irmãos se tratem bem, tá? Porque ele precisa entender, a criança precisa crescer e precisa entender que a ofensa por palavras, né, a violência física, enfim, ela não deve acontecer no ambiente nem de família, nem em lugar nenhum, né? Por quê? Porque a gente precisa ensinar para a criança aquilo que Jesus ensinou, tá lá, né? Mateus 22:39, amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente não pode permitir que a criança faça com os outros aquilo que ela não gostaria que fizessem com ela. E a gente precisa ensinar a criança isso, né? Então, assim, cuidar dentro do lar, desde pequeno, não só pelo homem que ele vai se tornar, né? Pelo futuro dessa criança e tal, mas também para que ele aprenda que essas atitudes não são atitudes nobres, né? Não são atitudes do ser humano. Isso é próprio do animal, né? O animal que, por exemplo, ele é ameaçado, ele sofre alguma coisa, ele reage intempestivamente, né? Nós, seres humanos, não. Nós temos uma vontade, e com essa vontade a gente precisa dominar essa raiva, né? Esse ímpeto de responder ali ao irmão mais novo, né? Então, assim, isso precisa ser ensinado aos nossos filhos. Um outro ponto que ele traz também, que eu achei bem importante trazer, é a questão da influência dos parentes e dos amigos. Eu achei interessante, eu não conhecia isso, né? Na vida de Santa Teresa, ela mesma narra os perigos dos parentes, né? No caso de Santa Teresa, eram os primos, né? Então ela fala sobre a questão da convivência com os primos, né? É bom, né? É bom ter convívio com família, óbvio que é importante para a criança, mas a gente tem que ter atenção, né? Aí entra a questão da vigilância, a gente tem que estar atento, né? Então, na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Zélia, ela tinha uma preocupação muito grande com os amigos, né? Com as amigas, das filhas dela e dos parentes. Então, Santa Zélia, ela faz uma carta sobre os maus modos da sobrinha, né? Ela escreve essa carta, né, para o parente dela, falando sobre os maus modos da sobrinha. Então, ela estava vigilante, ela estava ali, ó, vendo e tentando ajudar, né? Então, assim, isso é importante, não é que a gente tem que cortar relações com os parentes que não têm ali a mesma formação que a gente ou a mesma preocupação na educação dos filhos, mas a gente tem que estar atento, né? A gente tem que ter cuidado. Por exemplo, o Felipe Neri traz o exemplo de Voltaire, né? O tio de Voltaire, ele era ateu, e a família de Voltaire não, né? Mas o tio, ele foi semeando o ateísmo na vida desse jovem, né? E quando Voltaire cresce, ele também se torna ateu, né? Então, estar atento com quem os nossos filhos convivem, o que eles falam, né? A vigilância, entra de novo a vigilância, né? Nesse momento. E São João Bosco, ele fala especialmente dos amigos. Tem uma oração que São João Bosco fez que ele fala: afastai de mim as falsas amizades, né? Então, infelizmente, a gente sabe que tem muitos jovens que, talvez por negligência dos pais, enfim, não tenham sido bem formados, né? E a gente precisa ter cuidado com esse convívio, né? Ele traz um outro exemplo aqui também, por exemplo, a escola pede para ler Jorge Amado, né? Não sei se aqui tem alguém de literatura, enfim, né? Desculpa aí qualquer coisa, mas as verdades precisam ser ditas, né? Jorge Amado, ele ganhou o prêmio Stalin, né? Ele trabalhou em Partido Comunista. Inclusive, numa reportagem, ele fala que ele caiu em depressão quando houve a queda do Muro de Berlim, né? Em suas obras, ele incentiva a questão de iniciação sexual dos jovens, né? Ele fala do sincretismo religioso, né? Incentivando isso como uma coisa positiva. Então, assim, é isso que a gente quer colocar na alma dos nossos jovens, né? Então, é preciso que a gente esteja atento, que a gente esteja vigilante. Hoje eu tive contato, né? Não estava na aula do Felipe Neri, mas eu acho importante trazer para vocês aqui, eu tive contato com algo que eu não sabia, que é a história da Anitta. Não sei se vocês conhecem, né? Mas a Anitta, né, essa cantora, né, digamos assim, ela era de família católica, ela estava em igreja, né?
E ela fala numa reportagem, o nome dela é Larissa, eu não sabia sobre isso também. Ela fala numa reportagem que esse nome Anitta é em homenagem, não sei se vocês viram, mas eu sou dessa época, tá, gente? Sou mais velhinha, de uma minissérie que teve na Globo, né? Que tinha uma personagem chamada Anitta. E essa personagem, uma personagem, enfim, que ela é assediada, né? Digamos assim, ela tem uma influência do demônio e ela faz ali toda uma sensualização, ela tenta conquistar o homem que é casado, e a história se desenvolve toda em relação a isso, né? Desculpa, alguém escreveu alguma coisa ali? Eu não vi, gente. Tá perdendo a conexão, não sei por quê. Tá cortando para vocês o que eu tô falando? Escrevam para mim no chat, gente, se tá. Tá, não, beleza. Então, Renata, talvez seja a sua conexão, Renata. Mas não tem problema, tá? Tá sendo gravada qualquer coisa ali, depois a gente disponibiliza, tá? Se você tiver com dificuldade. Voltando à Anitta. Era o seriado A Presença de Anitta, se não me engano. E, gente, eu vi essa porcaria, né? Meus pais, tadinhos, não tinham discernimento na época e eu vi isso. E assim, a Larissa, né? A cantora Larissa, que hoje é a cantora Anitta, ela fala que ela ficou profundamente, assim, inspirada por essa personagem, que era uma personagem que conseguia ali, através de uma forma sensual, conseguir tudo que ela queria, né? E por essa inspiração é que ela escolhe o nome de Anitta, e, enfim, né? E pega aí o caminho, é, né? O caminho torto, digamos assim. Então, assim, gente, olha só, uma coisa que, né, graças a Deus, eu não me perdi devido ao seriado Presença de Anitta, mas assim, cara, uma coisa aberta, em TV aberta, que foi passada e que um monte de gente teve contato, né? Então, assim, o que que isso fez na alma dessa pessoa, né? Dessa cantora, que de uma pessoa que veio de uma família católica, que cantava na igreja, ela foi se transformar, né, nesse ícone, né, digamos assim, da sensualização e da perversão, tá? Porque eu acho que o dela é muito mais do que a sensualização só pela sensualização. Ela realmente ali tem algo muito pesado, né? E ela se inspirou numa personagem que era possuída pelo demônio, né? Então você vê assim, o que que a gente está botando no imaginário ou permitindo que entre no imaginário dos nossos filhos, né? Então, enfim, é importante que a gente chegue antes, que a gente esteja atento e vigilante sobre todos esses pontos, tá? Por fim, até porque a gente está chegando no final aí da live também, ele entra finalmente na correção, né? Que é o tema principal aqui desse encontro, né? Que é propriamente apartar o mal da criança e estimular a prática do bem. Então, ele coloca de uma forma bem prática, né, que crianças, assim, com 3, 4 anos de idade, elas têm esse lado sensitivo muito maior do que o racional, e a gente precisa treiná-las, né, forjar hábitos nessas crianças. Não é um adestramento, né, não é um cão, enfim, mas é criar um ambiente propício para ensinar futuramente os motivos, né, mais para frente a gente ensinar os motivos. Então, por exemplo, eu gosto muito, tem uma escola, né, isso não foi falado pelo professor Felipe Neri, mas tem uma escola do método Fomento, acredito que alguns de vocês já conhecem aqui, e eles trabalham, né, a virtude do mês com a criança, então cada mês tem uma virtude. E eu acho muito positiva a forma que eles trabalham com a criança, por exemplo, a virtude da sinceridade. Por quê? Porque, assim, para uma criança, né, que ainda não tem essa base moral muito bem formada, é óbvio, gente, que é muito mais confortável para ela mentir, né? Vamos ser racional aqui, vamos pensar. A criança está lá jogando futebol, aí ela, né, lá brincando com os amigos, ela dá um chute e, caramba, quebra a vidraça da vizinha. Aí, o que que ela vai pensar? Se eu falar para o meu pai que eu quebrei a vidraça da vizinha, meu pai vai ficar bravo comigo, vai me botar de castigo, vai, enfim, né? Eu vou perder algo que eu gostaria. Então, qual é a ação da criança? Vou omitir ou vou mentir. Por quê? Porque a consequência é ruim, né? Então, assim, a mentira, ela é lógica se nós não tivermos a base moral, entende? Então, eu preciso ensinar para a criança o contrário, eu preciso ensinar a virtude. Eu sou corajoso, eu digo a verdade. Então, independente do que vai acontecer, independente do papai brigar comigo, independente de eu ficar de castigo porque eu fiz isso, ou de, sei lá, eu vou, né, ter que fazer uma reparação para minha vizinha, né, juntar dinheiro fazendo alguma coisa para lá entregar para ela para consertar a janela, enfim. Mas eu sou corajoso, eu vou assumir a consequência do que eu fiz. Então a gente precisa estimular a coragem dessa criança, né, para que essa criança ela perceba que é possível
falar a verdade e que ela vai se sentir melhor falando a verdade e corrigindo a consequência de algo errado que ela fez, né? Então, assim, e para poder tomar uma atitude assim, a gente precisa de conhecimento, né? Então, ele traz a correção muito relacionada ao conhecimento. E ele faz 3 pontos principais de conhecimento. Primeiro, conhecer sobre defeitos. O que que é o defeito? O que que são os critérios morais? O que que são virtudes opostas que eu posso estar incentivando no meu filho para que ele possa combater esses defeitos, né? Então, eu preciso ter esse conhecimento. E aí, gente, vamos ser muito sinceros aqui, tá? A gente tem um grupo de 257 pessoas. As 2 primeiras lives estavam com 70 pessoas, hoje a gente tem aí, né, quantas? Não estou vendo aqui, mas enfim, a gente tem uma quantidade bem menor, né? Estou falando aqui de uma aula gratuita, tá? Mas na internet vocês entram, vocês têm muito conteúdo e tal. O quanto que de fato os pais estão buscando conhecer sobre defeito, conhecer sobre virtude, né? E buscar, de fato, ter uma base para formar os seus filhos, né? Então, o primeiro ponto que o Felipe Neri fala em relação à correção é conhecimento, conhecer, né? Então, conhecer sobre a matéria, depois conhecer-se a si mesmo e lutar, né? Falta exame dos pais, falta luta dos pais, né? Os pais, como foi falado lá no início, falam, 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 mas não praticam aquilo que eles falam, então não há coerência entre a prática, né, e o discurso dos pais. Então é preciso que os pais se conheçam, conheçam os seus defeitos e lutem, que os filhos vejam os pais lutando. E por último, e eu achei bacana que ele coloca isso, né, numa ordem, por último, conhecer os filhos, né? A gente precisa conhecer os defeitos dos nossos filhos para ajudar eles, né, a ter ferramenta para lutar. Então, assim, a gente às vezes se atém muito em preocupações superficiais, né? Tipo, nossa, tá chegando o final do ano, qual presente que eu vou comprar, ou sei lá, qual a escola que meu filho vai estudar, né? Coisas muito supérfluas e a gente cria ali como se fosse, né, um bonequinho, né, um ídolo. Meu filho é um ídolo que eu adoro, né, é um bibelô. Essa semana também eu vi no Instagram uma pessoa conhecida, enfim, que ela, né, se emocionava ali porque o filho tinha falado para ela que amava ela. Eu falei, caramba, gente, ok, é bonito e tal, mas assim, né, é, ele não é um boneco seu e que o mais importante ali, no caso, seria isso, entende? A gente tem que se preocupar em formar essa criança, a gente tem que se preocupar em ajudar ela a alcançar o céu, né? Então, não idolatrar os filhos, conhecer os defeitos dos filhos, né? Não ser como os morcegos, né, que fogem da luz, por exemplo. Então, se alguém aponta um defeito do nosso filho, não é para a gente cortar a amizade com a pessoa, não é para evitar aquela pessoa, né? A gente vê muitas pessoas assim que os filhos são sempre os corretos, eles nunca erram, né? E que todos os outros estão errados. Então, assim, é a professora que errou, que não teve paciência, é o fulaninho que não sei o que. Então, sempre é alguém e não é o meu filho, né? Meu filho nunca erra. A gente tem que saber enxergar para poder ajudar, né? Então, é preciso ter em mente, sei lá, que nossos filhos não são santos, então a gente quer que eles busquem a santidade, mas eles não são santos, né? Então, meu filho mais velho, por exemplo, se chama Miguel, né? Ele é Miguel, ele não é São Miguel Arcanjo, ele é só o Miguel, né? E eu preciso ajudar ele na busca da santidade. E para isso eu preciso enxergar os defeitos e eu preciso agir, né? Então, na vida, a correção que essas crianças vão ter, se elas não forem corrigidas em casa, elas vai ser muito mais duro, né? E eu sempre falo isso para os meus, né? Eu falo, filho, nós te amamos e nós sempre vamos estar aqui, né? Mesmo que você erre, mesmo que você caia, a gente sempre vai estar aqui para te ajudar. No mundo não é assim. Então aproveita, porque o que a gente está te falando é para o teu bem, né? E corrigir com razoabilidade, né, gente? Sem ira, como foi falado antes, né? Não é pela emoção, porque eu fui contrariada, porque enfim, né, eu estou impaciente, eu estou cansada, não sei o quê, não, mas mostrar o bem que essa criança deve buscar, né, e por fim, então, né, o padre Antônio Romarim, ele fala uma frase que dói na alma, né, e que a gente deve sempre refletir, né, eu gostei muito dessa frase, eu copiei para mim, né, para eu ter isso comigo, que ele fala, né, de todos os pecados dos nossos filhos cometidos por nossa negligência, Deus pedirá estreitas contas e julgará você
como se você tivesse cometido esses erros, né? Então, assim, os erros que os nossos filhos cometem, porque nós fomos negligentes, porque nós não vimos os defeitos, porque nós não corrigimos, porque nós não buscamos fazer a nossa parte, Deus vai nos cobrar como se esses erros fossem nossos. Eu acho isso muito profundo, muito grande e verdadeiro, né? Porque se a gente parar para ler, né, Deus nos entregou ali tesouros, né? E o que que a gente está fazendo com esses talentos, né, com esses tesouros que Deus nos deu? Mas é isso, gente, né? Vamos em frente. Então, da aula de hoje, eu falei que ia ter uma tarefinha e eu queria pedir sinceramente para cada uma de vocês, né? Obviamente não precisa me enviar, isso é muito pessoal, é diante de Deus aí que cada uma faça, né? Mas eu acho importante a gente pensar olhando para esses 3 pontos da correção. Primeiro, o que que eu vou me comprometer a estudar, a me formar para ajudar meus filhos, né? Segundo, qual defeito dominante em mim que eu vou lutar? Vou lutar verdadeiramente, vou lutar todo dia, de noite, quando eu for fazer, né, meu exame de consciência, eu vou pensar nesse meu defeito dominante, como que, né, eu lutei contra ele, né, como é que eu estou trabalhando a minha virtude oposta para conseguir vencer esse meu defeito dominante, e qual defeito dominante do meu filho eu vou atacar, e de que forma eu vou atacar, né, porque não adianta, a gente não vai conseguir aqui do dia para a noite atacar tudo. Não, a gente tem que ter uma estratégia, né? Assim como uma estratégia de guerra, como tem estratégia nas empresas, a gente também tem que ter uma estratégia na nossa família, que é o nosso principal empreendimento, né? Então, qual é o defeito dominante do meu filho que eu vou atacar e de que forma eu vou fazer isso? Então, por exemplo, meu filho tende a preguiça. Como que eu vou trabalhar isso? Meu filho tende a ira, como que eu vou ajudar meu filho nisso? Né? Então, para cada um, né, quem tiver mais de um filho, enfim, que a gente tenha um planinho individual para cada um de como que a gente vai atacar esse defeito dominante do nosso filho. Mas não esquecendo que antes, o que que eu vou estudar para isso? E qual defeito dominante em mim eu também vou estar lutando, tá bom? Então, é isso, gente, né? Respeitando aqui o horário que a gente combinou de não passar de 1 horinha em cada live. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do conteúdo. Preparei com bastante carinho, estudei bastante coisa para trazer para vocês. Como eu disse, na próxima segunda-feira a gente vai falar sobre a formação da inteligência, tá? Então, não é na quarta, né? Na quarta também vai ter, que é a última, mas na segunda a gente vai ter uma para falar sobre isso, para conseguir fechar esse combo de 5 aulas, tá bom? Então, façam os planos de ação de vocês, pelo bem da família de vocês, né? Desses tesouros que Deus confiou a cada um, tá bom? Muito obrigada, e vamos agora fazer uma oração final para fechar. Lembrando também, gente, quem quiser me passar alguma pergunta no particular e tal, né? O meu WhatsApp é aquele do grupo, então fiquem à vontade, tá? Eu tenho respondido algumas mães em particular, então fiquem à vontade para escrever, tá? Em tudo que eu puder ajudar, que eu tiver informação, eu vou passar, o que eu não tiver informação, eu vou correr atrás também, tá? Então, é isso. Mais uma vez, obrigada a todos que estiveram aqui, e eu espero sinceramente aí que seja muito útil para a vida e para a família de vocês. Tá bom? Vamos fazer uma oração final, então. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Lu, muito obrigada pelo suporte técnico.